A gente sempre chega no último bloco achando que tem mais coisa, não vai dar tempo, falta muito, então tem uma solução. Nós pedimos para todos os nossos convidados a elaboração de uma lista de livros, sites da internet, ou seja, como você se aprofundar, saber mais sobre o assunto, procurar aumentar a sua qualidade e quantidade de informação sobre esse tema. Então você vai lá no www.tomesciência.com.br e você vai poder saber mais sobre esse assunto a partir das indicações que os nossos convidados gentilmente vão nos ofertar. E se você tiver mais alguma sugestão, opinião, querendo falar com a gente sobre o nosso programa, use o e-mail ideias@tomesciência.com.br. Bem, vamos agora para esse último bloco. A gente costuma ser propositivo, perguntar as opiniões, mas antes eu tinha uma questão, aproveitando aqui a Simone, representando a Associação Brasileira de Estudos Populacionais, e marcar o nosso técnico brasileiro que você representa. Claro, você não vai falar mal dele, mas ele está bem preparado? Ou falta mais coisa, mais qualidade para ele ficar ainda melhor? Bom, evidentemente nós sempre podemos melhorar, sem dúvida. Eu não poderia dizer outra coisa. Mas eu diria que, sim, do ponto de vista técnico, eu diria, acho que sem modéstia e sem medo de estar exagerando, que o Brasil está extremamente bem posicionado do ponto de vista da formação de capital humano, digamos assim, nessa área de estudos populacionais. A prova disso, que eu acho que é bastante evidente, que nós estamos num ponto que nós estamos começando a exportar capacidade técnica nessa área. Pessoas que têm sido formadas aqui no Brasil e têm ido trabalhar fora do Brasil com muito sucesso nessa área, não só em países menos desenvolvidos, como em países desenvolvidos também. Acho que um outro indicador evidente disso é que fundamos no ano passado uma associação latino-americana de população, a ALAP. E certamente esse processo contou com a clara liderança do Brasil, que em termos de América Latina, junto com o México, seriam os dois países que teriam núcleos de população fortes, e é isso que a gente tem no Brasil. Quer dizer, a gente tem hoje 3 centros de pós-graduação em estudos populacionais que formam mestres e doutores, e é interessante, um aspecto interessante, que ao contrário do Brasil que está envelhecendo, a nossa área está rejuvenescendo. Então, cada ano nós temos cada vez mais jovens extremamente interessados, então, o que faz com que a nossa área seja uma área vigorosa, que traz gente das mais diversas formações básicas. Então, tem estatístico, matemático, sociólogo, historiador, antropólogo e por aí vai. Você viu um bom mercado de trabalho, no caso? Existe possibilidade de emprego para isso? Em expansão. Eu diria que é um mercado de trabalho em expansão, porque eu acho que, de um lado, tem o setor público que começa cada vez mais a ter consciência de que não se faz política social sem um conhecimento claro de qual é a estrutura populacional, e ainda bastante incipiente, mas o próprio mercado privado já começa a perceber que nada melhor que um demógrafo para mapear quem é o mercado consumidor. Isso, na geral, na política já existe, né? Eles não conseguem ir para frente sem pesquisa. Mas vamos pegar agora o lado do que falta. Vou começar com a professora Elza. O que é que falta agora? O que é que a senhora sente falta? O que é que nós podemos evoluir mais no nosso caso de pesquisas demográficas? Bom, eu quero falar sobre 2 aspectos. Eu acho que a família brasileira, ela está em contínua mudança, né? Hoje em dia, nós temos pessoas que moram sozinhas, não quer dizer que vivam sozinhas, mas moram sozinhas. Cresce bastante no Brasil as uniões consensuais, cresce no Brasil as famílias monoparentais, ou seja, um dos pais com filhos, maiormente mães com filhos, né, que a guarda em geral fica com elas, e outras formas novas de convívio, tá certo? Em agregados que você chamaria de família, mas que são novos conceitos de família. Eu acho que isso a gente tem informação, mas precisa levantar. Por exemplo, hoje em dia no Brasil, nós não temos nenhuma fonte que nos diga quantos casais homossexuais vivem no país.
Nós não temos essa informação, ela não é de fácil levantamento, mas é um caminho. Nós temos que tentar conseguir essa informação para o benefício das próprias pessoas que têm essa orientação sexual e que isso será importante para elas. E na parte de gravidez em adolescente também? Pois é. Então, a segunda parte que eu queria dizer é que é um trabalho contínuo nosso de demolir mitos. Muito recentemente voltou o mito da explosão demográfica no Brasil, o que é, no mínimo, sinônimo de ignorância. Porque a população brasileira continua decrescendo, tá certo? Sua taxa de crescimento cai cada vez mais por força da queda da fecundidade, e aí apareceu um novo mito que é a gravidez na adolescência. É um pouco uma questão importada que chegou aqui, mas que de fato o censo de 2000 comparado com 91, mostrou um crescimento de 25% na taxa de fecundidade no grupo de 15 a 19 anos. Isso chamou muito a atenção, fomos buscar um pouco os determinantes disso. Quais eram os determinantes? Uma maior abertura na sociedade para que as pessoas pudessem fazer sexo mais cedo, né? A virgindade deixou de ser um valor, né? Mas, por outro lado, você não tinha informações suficientes e nem serviço de planejamento familiar ou de regulação da fecundidade para jovens, né? Isso tudo ficou, mas uma pesquisa recente que eu estou fazendo com Suzana Cavenaghi, nós acabamos de mostrar que os últimos dados de PNADs do SINASC, que é do Ministério da Saúde, e do Registro Civil, essa taxa começou a declinar. E ela, até 2003, ela está declinando. E isso a gente interpretaria como? Interpretaria porque a mídia se preocupou muito com isso, a questão da prevenção de DST/AIDS tem um papel importante, os serviços se abriram mais, a pílula de emergência foi colocada no SUS e, portanto, os jovens estão mais aptos agora a terem prazer sexual e um sexo com dupla proteção. E esperamos que essa tendência ela se mantenha e vamos aguardar os próximos dados. Bem, vamos agora pensar a mesma questão para o Caju. Caju, qual é a sua perspectiva de que é que falta? Tem algumas áreas que acho que nós poderíamos pensar em revisitar. Por exemplo, acho que poderia ter mais informações sobre Previdência. A última PNAD de Previdência aconteceu no começo da década passada, mas outras áreas que nós não tínhamos nos preocupado tanto no passado, como migração internacional, a saída de brasileiros para outros países. Extranovela é uma questão já significante, né? Sim. Acho da muito peso. No mínimo sintomático. Não é à toa que a novela aconteceu também, né? Eu acho que já em 90 você já notava isso, porque até 80 nós só notamos entrada de pessoas. Poucas, mas depois disso acho que nota-se uma saída. Eu acho que por métodos indiretos você consegue notar que há uma saída, mas nós não temos nenhuma medida boa sobre essa saída de imigrantes. Que é um aspecto interessante, realmente. Bem, o Zé Eustáquio, quais seriam as suas sugestões? Assim, só completando o que a doutora Elza falou, quer dizer, esse mito, né, da explosão demográfica, que vem lá desde Malthus, que tem por trás dessa ideia desse mito a questão que a população ela é a própria culpada pelos seus problemas. E a população é culpada pela própria pobreza. Quer dizer, os pobres, eles reproduzem pobres, né? E eles são pobres porque tem muitos filhos. Porque são muitos. Né? E porque são muitos. Eu acho que, nesses 200 anos depois que o Malthus escreveu, já ficou muito claro, né, que os determinantes da pobreza são muito mais complexos, né, do que simplesmente essa questão do crescimento populacional. E no Brasil atual fica muito mais claro quando a gente vê que o ritmo de crescimento da população está caindo, as taxas de fecundidade estão caindo e a pobreza não está caindo
na mesma proporção, né, como se esperava que isso acontecesse. Então, um desafio muito grande da pesquisa é conhecer melhor os determinantes dessa pobreza, né, e conhecer melhor o que é a pobreza no Brasil, né. E um dos elementos, né, uma das faces desse fenômeno que é multifacetado, é a questão da violência, né, especialmente a violência contra a mulher, né. O Brasil carece muito de pesquisas de âmbito nacional, de profundidade, que a gente possa conhecer. Você acha até por conta disso que nós estamos aí com a ideia de, né, da necessidade de um referendo em relação à possibilidade ou não de venda de armas, isso é uma coisa prevista. Você acha que isso de alguma maneira vai incentivar o aumento de pesquisa nesse campo? Você acha que pode incentivar? Porque os lados vão querer, de alguma maneira, se abastecer, né? Eu estava pensando violência doméstica, porque eu acho que não está relacionado com armas, né? Que a pobreza também... Mas acaba dando, pelas pesquisas que eu vi já, discussão de armamento, há muitos casos de violência com armas de fogo a partir de rixas de casal. Mas essa violência, ela atinge mais a população jovem. Exatamente. Tá certo? Sim, quer dizer, essa da arma, sim. Exatamente isso, que tem um componente demográfico, né, muito grande. São homens jovens, né, muito afetados por essa questão de armas de fogo e tal. Agora, a violência tem outros elementos, como a violência doméstica contra a mulher. Quer dizer, todo esse processo de violência, né, toda essa discussão, E você acha que é mensurável realmente para a pesquisa? Porque aí nós vamos cair outra vez naquela questão que a gente falava também da definição de cor. Há um certo constrangimento, a mulher vai revelar, o homem vai assumir, quer dizer, a pesquisa é capaz de trabalhar esse campo? Olha, toda pesquisa ela tem dificuldade de aprender o real e a verdadeira dimensão, mas você tem elementos que pode aproximar da verdadeira dimensão dessa violência. Aonde que ela e para a gente demógrafo é importante a gente ter essas características, ver por cor, ver por sexo, ver por idade, ver por região, né, por nível de renda, por nível de educação. Quer dizer, esse é o instrumental que a gente trabalha para a gente conhecer melhor a realidade e compreender melhor a dinâmica do país. Não é um problema fácil, porque, por exemplo, nos casos de estupro, a grande dificuldade é a vítima denunciar, porque o estuprador, em geral, é conhecido ou até da família. Então, essa é uma questão seríssima, né? É difícil, em geral, é muito difícil. Mas existem técnicas específicas para tentar mensurar isso. Estou pensando para perguntas para coisas sensíveis. Então, você pode pensar numa aleatorização. Então, você pergunta para a pessoa alguma coisa sensível, do tipo, aconteceu esse estupro, mas você sorteia, joga um dado, então se for sair ela responde se a data de nascimento dela é tal coisa. E a pessoa que está perguntando não sabe, e só a pessoa que... Não entendi nada. Mas existem técnicas específicas para... Não é truque, uma técnica específica para mensurar esse tipo de tema sensível. A pergunta é feita de uma maneira mais dissimulada, mais cuidadosa. Na verdade, você pergunta duas coisas e a resposta uma delas denota... A resposta uma delas é uma decisão, digamos, aleatória. Você joga um dado e a pessoa escolhe um número, por exemplo, e se for tal número que ela pensou e que nós não sabemos, ela vai responder a pergunta sensível, senão vai responder uma pergunta que não é sensível. Do tipo, você nasceu, faz aniversário esse mês, alguma coisa assim. Bem, dá tempo para você, estamos no finalzinho. Eu queria só complementar um pouco isso que ele estava falando. Quer dizer, da mesma forma que esses exemplos que foram dados, nós temos várias variáveis que a gente tem muita dificuldade de fato ter uma informação precisa. Por exemplo, uma informação super difícil é a informação de renda. Né? A gente sabe que é uma informação extremamente subdeclarada e que há nessa subdeclaração um claro viés, porque quanto maior é o nível de renda, mais subdeclarada a renda tende a ser. Ainda assim, o Brasil continua campeão de desigualdade. Quer dizer, mesmo com as nossas rendas mais elevadas, extremamente subdeclaradas, nós continuamos assim, perdendo apenas para a Serra Leoa em termos de nível de desigualdade da distribuição de renda. Então, quer dizer, e para resolver problemas desse tipo, no caso da renda, por exemplo, você precisa perguntar muito para conseguir ter uma informação
um pouco mais precisa. Ao invés de você perguntar assim, quanto você ganha, você tem que perguntar quanto você ganha de previdência, quanto você ganha do seu trabalho principal, quanto você ganha do seu trabalho secundário, quanto você ganha de mesada. Você começa a perguntar muito, você começa a puxar pela memória do indivíduo e pela própria motivação que ele tem em responder. Isso serve para a maior parte das variáveis. Poucas variáveis são respondidas diretamente. Podemos Bem, eu dar gostaria, uma mensagem? Mas tem que ser em 30 segundos. Estudem demografia. Isso porque é um campo do conhecimento fascinante e que nós gostaríamos que aumentasse o número de demógrafos no país. Eu vou aproveitar a sua deixa para a gente terminar hoje. Não só estudem demografia, como perguntem, como eles colocam aqui, perguntem muito, porque perguntar às vezes é muito mais importante do que a resposta. Isso. E até a semana que vem. Obrigado pela atenção de vocês.